Boa noite a todos vocês, Chag Sameach, uma boa festa de Sukkot, período da nossa alegria, e nós estamos chegando ao final de uma longa jornada, de uma maratona de datas especiais, de festividades judaicas, de celebrações que estamos tendo nas últimas semanas. Estamos no meio da festa de Sukkot. Estamos nos aproximando dos dias finais de festividade. Nesse último fim de semana, no próximo fim de semana, teremos a festa, a celebração de Shmini Atzeret, que em Israel é apenas um dia, sexta-feira à noite e sábado, e então termina o período festivo. E para nós, na diáspora, essa festa se estende por 48 horas, portanto, por todo o fim de semana, sexta-feira à noite, sábado à noite. Portanto, Yom Tov será no Shabat e também no domingo, segundo dia de Yom Tov das diásporas. Vamos falar um pouco dessas datas e o que é necessário saber para comemorar e celebrar essas datas. Mas antes de chegar no Shmini Atzeret, vamos tocar numa data anterior, que começa amanhã à noite e na sexta-feira, que é a data de Hoshana Rabbah, conhecida como Hoshana Rabbah. Ou seja, amanhã à noite e na sexta-feira nós teremos o último dia de Chol HaMoed, o último dia dos dias intermediários entre os primeiros Yom Tov, os primeiros feriados religiosos de Yom Tov que tivemos no fim de semana anterior, os dias iniciais da festa de Sukkot, quando cumprimos pela primeira vez a mitzvah de comer na Sukkah, habitar na Sukkah, também no domingo. A partir de então iniciamos a mitzvah de Netilat Lulav, de tomar as 4 plantas e movimentá-las, etc. E o último dia desse período intermediário, e na realidade o último dia da festa de Sukkot, porque a festa de Shmini Atzeret é considerada uma festa bíblica per si, uma festa à parte, já é uma outra festividade, por mais que ela não tenha uma temática específica, ou seja, em termos bíblicos, ela não está, a data de Shmini Atzeret não está associada a nenhum evento que ocorreu nesse dia, ou ela não tem inclusive uma mitzvah específica, biblicamente falando, uma mitzvah que se aplique somente a essa festa. Nós já vamos falar um pouco, ver um pouco sobre o significado e mais ainda, principalmente, o lado prático dessa festa e como comemorá-la. Mas como nós dissemos, antes de chegar no Shmini Atzeret, na véspera de Shmini Atzeret, ou seja, a partir de amanhã à noite, e na sexta-feira nós também temos uma data especial que é chamada e conhecida como Hoshana Rabbah. Muitas salvações, difícil traduzir isso, mas isso está conectado a uma prece que a gente vem fazendo desde o início de Sukkot. Depois da recitação do Hallel, antes da leitura da Torá, nós circundamos a Bimá, a mesa de leitura da Torá, com lulav, etrog, etc. E durante esse circundar, nós fazemos preces especiais que são por ordem alfabética. Nós pedimos a Deus, Hoshana, nos ajude, nos salve, nos auxilie. Hoshana, Hashem Elokeinu, Hoshana Leman Chaboreinu, Deus, que você é o nosso Criador, você que é o nosso Redentor, etc. E depois nós fazemos uma série de preces que em hebraico são enumeradas e seguem a sequência do alfabeto judaico. E essas preces estão relacionadas com um pedido com menção de chuvas, que nós vamos iniciar, como vamos ver a seguir, em Shmini Atzeret. Então, como preparativo para evocar chuvas, porque em Israel, no hemisfério norte, começa a se aproximar o período de chuvas, e as chuvas são essenciais para abençoar a colheita, e disso vem o nosso alimento, vem o nosso ganha-pão, o pão nosso de cada dia, mais ainda quando a sociedade era basicamente agrícola e todo mundo dependia da sua parnassá, de uma boa safra, de uma boa colheita, para que o ano fosse farto com abundância. Mas, de qualquer forma, quando nós vamos pedir as chuvas, que as chuvas simbolizam essas bênçãos divinas que caem dos céus, que vêm de cima, para irrigar a terra, para abençoar
o nosso cultivo, abençoar a nossa plantação para coroar de êxito e de sucesso os nossos esforços terrestres. Então, como preparativo para isso, cada um dos 7 dias de Sukkot, nessas preces de Rosh Hashanah, enquanto circundamos a Bimá, nós damos uma volta completa em torno da mesa do Sefer Torah e fazemos essas preces. Isso lembra um cerimonial que era feito no Beit HaMikdash, no templo sagrado, durante a festa, os dias de Sukkot, quando em volta do Mizbeach, do altar que ficava no centro do Beit HaMikdash, do templo sagrado, eram colocadas aravot, folhas de salgueiro, que são um dos elementos dos 4 espécies que nós utilizamos, junto com lulav, etrog, das, etc. Então, em lembrança a esse costume que ocorria no Beit HaMikdash, quando se colocava, se cercava o Mizbeach, o altar de aravot, de folhas de salgueiro, e os Koanim circundavam o altar. Em lembrança a isso, nós fazemos cada um dos dias de Sukkot na sinagoga esse cerimonial de circular em torno da Bimá, da mesa de leitura da Torá, carregando os 4 espécimes e recitando essas preces que vão evocar chuvas, abundância, fartura, uma boa safra, uma boa colheita, uma plantação farta, com abundância, etc. Não é? Uma boa safra, um ano bom, um ano próspero. Isso é feito cada um dos dias de Sukkot. Quando chega o último dia de Sukkot, que é o último dia de Chol HaMoed, dos dias intermediários, com isso encerra a festa de Sukkot para ceder lugar para a festa e celebração de Shmini Atzeret. Então esse dia é chamado Hoshana Rabbah. Nesse dia nós pedimos muito auxílio, muita ajuda, muita salvação de Deus, e nós intensificamos as nossas rezas. E essa data, na realidade, tem uma conotação toda especial. De acordo com os nossos livros, assim consta nos livros, até no próprio Shulchan Aruch, não só nos livros místicos, cabalísticos, mas também até no Código de Leis, essa é uma data, amanhã à noite, sexta-feira, é uma data crítica no bom sentido, é uma data decisiva. É o momento quando cabe um último encaminhamento de pedidos. Nós esperamos que já tenhamos sido inscritos no livro da vida e para uma boa vida, uma boa qualidade de vida desde Rosh Hashanah. Que tenhamos sido já carimbados definitivamente e selados para uma boa vida no Yom Kippur. Mas se fala, assim dizem os livros, se ainda cabe algum recurso, não é? se ainda pode se recorrer para aumentar a cota, para maximizar mais as bênçãos que vamos obter, etc., é possível ainda impetrar um recurso, recorrer até essa data de amanhã à noite, sexta-feira, ao Hoshana Rabbah. Por isso, sabedores disso, nessa data nós damos um capricho especial nas nossas rezas, nas nossas orações, nos nossos pedidos, na nossa conduta, etc., porque essa é uma data também decisiva. Assim como Rosh Hashanah, o dia do julgamento, Yom Kippur, o dia de perdão, Hoshana Rabbah. Por isso há uma série de costumes relacionados com essa data, não vamos agora nos estender em todos, mas alguns até costumam dizer um Gmar Tov, Pitkat Avah, como se houvesse algum bilhete, alguma ficha adicional que pode ser anexada ao nosso processo, determinando um acréscimo de bênçãos e uma sentença mais positiva ainda. Isso pode ocorrer em Hoshana Rabbah. Por isso, alguns costumes. Amanhã à noite, muitos permanecem em vigília, ou permanecem despertos, acordados, boa parte da noite de Hoshana Rabbah. Nosso costume consta nos livros. Alguns ficam estudando, mas de forma específica, há um costume de se ler o livro do Deuteronômio. O último dos 5 livros da Torá, que nós vamos concluir a sua leitura no dia de Simchat Torah. Então muitos passam o início da noite lendo todo o texto do Deuteronômio. Esperamos até chegar à metade da noite, à meia-noite, por motivos místicos especiais, etc. E a partir de meia-noite nós recitamos Teilim, nós recitamos salmos. Salmos, nós sempre recorremos aos salmos para acréscimo de pedidos de oração, preces adicionais, etc. Fala que salmos vão bem
a toda hora e qualquer momento, principalmente em momentos especiais, momentos críticos ou momentos decisivos. Então nós, nas sinagogas, inclusive, se reúnem. Quem não vai à sinagoga pode fazer isso em casa também. E nas sinagogas nós procuramos recitar o livro de Salmos inteiro, do começo ao fim, os 150 capítulos do livro de Salmos. Fazemos isso na noite de Hoshana Rabbah. No dia seguinte, nós temos rezas e pedidos especiais, ou seja, a reza começa como todos os dias de Sukkot. Nós temos a Amidah normal, com o parágrafo de Alev e Avó, depois nós temos a recitação do Hallel, com os movimentos tradicionais, que são feitos com Lulav e Etrog, etc. Lembrando apenas, desculpe, ainda a noite de Hoshana Rabbah, muitos costumam também, na noite de Hoshana Rabbah, também provar um pedaço de maçã com mel, a exemplo do que fazemos em Rosh Hashanah. É uma forma de adocicar os juízos, etc. Ou seja, se ainda há alguma pendência, algum julgamento ocorrendo nessa data, os livros dizem, assim é trazido no Shulchan Aruch, que haviam pessoas até que sabiam como fazer medições, até observando a silhueta ou a sombra, e sabiam a partir disso qual seria o destino da pessoa, como foi traçado o destino da pessoa para esse ano que está por vir. Mas hoje em dia, ou já faz tempo, isso não é feito e nem é recomendado, porque nós, para evitar cismas, nós não sabemos exatamente como isso funciona, mas nós sabemos que é uma data importante e que é um momento oportuno para acrescentar coisas positivas, não só na nossa vida, mas que isso vai impactar também de forma favorável o ano que está por vir. Então, daí esses costumes, como nós falamos, a maçã com mel ainda à noite, o nosso Rebbe, ele distribuía bolo com mel no dia seguinte, no dia de Hoshana Rabbah, para aqueles que não receberam ainda no dia de Yom Kippur. Então existem esses costumes. Sobre a reza na manhã de Hoshana Rabbah, é uma reza mais extensa. Como a gente falou, ela começa como todos os dias de Sukkot, mas quando ela chega naquela prece de Hoshanot, depois do Hallel, nessa prece que nós pedimos ajuda, auxílio de Deus, principalmente visando as chuvas, a colheita, e não só chuvas e colheita, mas todas as bênçãos físicas, materiais, tudo que precisamos na nossa parnassá, sustento, ganha-pão, seja qual for o ramo que trabalhamos, não é? Seja qual for o setor que a gente está envolvido, mas que tudo isso seja coroado de êxito e de êxito, e que a gente possa ter um bom sustento de forma honesta, mas também com fartura, abundância, não é? Então, nesse dia nós vamos dar 7 voltas em torno da mesa do Sefer Torah, repetindo os trechos que foram ditos em cada um dos 6 dias anteriores de Sukkot, e culminando com o trecho de Hoshana Rabbah, que é o trecho da 7ª volta. E vamos fazer pedidos intensos de bênçãos divinas, de chuvas, de bons ventos, de bom agouro, de bons fluidos, de uma boa energia, que tenhamos uma boa parnassá, um sustento abundante, farto de forma larga, etc. E isso é feito, como nós falamos, circundando a mesa por 7 vezes. Isso lembra aquela passagem bíblica de como foi feito o cerco na cidade de Jericó, que cada dia eles circundavam a muralha da cidade uma vez. E no 7º dia, a mando de Deus, circularam em torno da muralha por 7 vezes, até que a muralha acabou se rompendo e caindo. Da mesma forma se diz que se nós ainda temos algum obstáculo, interferências ou impedimentos que dificultam a chegada do fluxo divino para nós, talvez por falta de merecimento nosso ou qualquer outro motivo, então que todas as muralhas, depois dessas 7 voltas, com as preces, as orações de Hoshanot, Lehoshia, ajudar, salvar, etc., então que todas essas barreiras caiam, todos os obstáculos e impedimentos vão se ruir e não vai haver mais bloqueio e interferência para que essas bênçãos divinas possam chegar até nós. Depois dessas 7 voltas e essas rezas intensas que constam no Sidur, no trecho de Hoshana Rabbah, depois disso nós temos um costume milenar, um costume que vem da época dos nossos profetas, ou seja, um costume que já tem mais de 2.500 para 3.000 anos, o costume de pegar 5 ramos, 5 folhas
de salgueiro, 5 ramos de folhas de salgueiro, não é? Amarradas entre si, juntas, não é? De forma natural. Nós pegamos esses 5 ramos de salgueiros e vamos batê-los no chão, na terra, por 5 vezes. E tudo isso tem significados místicos. É conhecido na Kabbalah que existem 5 gevurot, 5 energias relacionadas com o atributo divino de rigor, de severidade, de juízo, e nós queremos neutralizar, nós queremos adoçar essa gvurá, essa severidade, esse rigor, essa austeridade. Então se diz que se ainda há algum julgamento pendente sobre nós, ou alguma sentença que ainda não é das melhores sobre nós, então esse costume que vem, remonta do tempo dos profetas, nós batemos 5 vezes os 5 ramos de salgueiro no chão, como que para neutralizar e adoçar isso. Recitamos uma prece específica, e se costuma fazer também uma refeição no almoço de Hoshana Rabbah, não muito tarde, para manter o apetite para a refeição da noite de Yom Tov, de Shabbat e Yom Tov, esse ano. Basicamente, isso é o essencial que a gente tem que saber para celebrar a data de Hoshana Rabbah, quinta-feira à noite e sexta-feira. Na sexta-feira à tarde, antes do Shabbat, esse ano Shmini Atzeret coincide com o Shabbat. Portanto, não é só Yom Tov, o feriado religioso, mas junto com isso também é o Shabbat. Então, nós temos na diáspora o nosso costume, nem todas as comunidades seguem esse costume, mas comunidades racídicas, orientais, sefaradis, aqueles que seguem de acordo com a Kabbalah, em Shmini Atzeret, por mais que já dissemos, Shmini Atzeret é uma festa per si, já não é mais Sukkot. Mas nós temos o costume, em Israel eles já não sentam mais na Sukkah, na sexta-noite e no sábado. Mas na diáspora, muitas comunidades têm o costume de ainda sentar na Sukkah, comer na Sukkah, na sexta-feira à noite e no Shabbat, na noite e no dia de Shmini Atzeret. Nós não fazemos mais a brachá de Leishev Basukkah, e mesmo na reza, nas orações, nós vamos substituir aquilo que nós falamos na oração festiva de Yom Tov, que naquele Sidur traduzido está na página 301, nós vamos mencionar, já não vamos falar mais Beyom Chag HaSukkot Azeh, em Hoshana Rabbah, quinta-noite, sexta, ainda Beyom Chag HaSukkot. Mas a partir de sexta-noite, em todas as rezas, durante o fim de semana, sexta-noite, sábado à noite, domingo, nós vamos dizer Beyom Shmini Atzeret HaChag Hazeh, nós vamos fazer alusão à data bíblica de Shmini Atzeret. Mas, como nós dissemos, na diáspora nós ainda temos o costume de comer na Sukkah sem fazer a brachá da Sukkah, mas sentamos e comemos na Sukkah na sexta-feira à noite, no sábado de manhã, tarde, etc. Mulheres que vão acender velas antes do Shabbat, ou seja, lá pelas 15 para 5 da tarde, 20 minutos antes do pôr do sol, na sexta-feira, vão fazer a brachá dupla, lehadlik ner shel Shabbat veshel Yom Tov, fazendo alusão ao acendimento das velas em honra do Shabbat e da festividade. E além disso vão dizer também a brachá de Shechianu, que é aquela brachá, aquela bênção que nós fazemos nas festas sazonais ou nas mitzvot sazonais que aparecem e surgem para nós uma vez por ano. Nós temos a reza de Arvit, a reza da noite, sexta-feira à noite, ela vai ser precedida pela reza de Kabbalat Shabbat, a reza de recepcionar o Shabbat, como fazemos toda sexta-feira, e depois prossegue com a reza do Shabbat, mas quando chega na Amidah, que é a reza principal feita de pé, em posição de sentido, em voz baixa, nós vamos optar pela Amidah de Shalosh Regalim, a Amidah festiva, fazendo menção a Shmini Atzeret, mas também mencionando que é Shabbat, conforme se encontra no Sidur, lá na página 301. Terminada a reza, então nós fazemos o Kiddush, e o Kiddush aqui é um Kiddush duplo de Shabbat e de Yom Tov. Então começa o Kiddush como Shabbat, Yom HaShishi, Vaychul HaShamayim, tudo isso se encontra no Sidur, e depois a bênção, depois da bênção do vinho, nós faremos uma bênção que não é a do Shabbat, Baruch Atah Hashem Mekadesh HaShabbat, mas sim, conforme está no Sidur, a bênção relativa ao Kiddush das festividades. Vamos mencionar Yom Shmini Atzeret HaChag Hazeh, junto com Shabbat também, porque Shabbat e Yom Tov. E vai terminar a brachá dizendo Baruch Atah Hashem Mekadesh HaShabbat VeIsrael VeAzmanim.
E aí os homens, aqueles que ainda não fizeram a brachá de Shechianu na hora do acendimento das velas, no término do Kiddush, vão dizer a brachá de Shechianu, essa bênção na qual a gente agradece a Deus que nos deixou vivos, nos trouxe saudáveis e fortes e firmes até essa data, podendo celebrar mais uma festa nesse ano na nossa vida. Então nós fazemos o Kiddush de Shabbat e Yom Tov. Nos meios hassídicos, ou meios também que seguem os costumes cabalísticos, etc., muitos já fazem uma avant-première das akafot, das danças com a Torá, na noite de Shmini Atzeret ainda. Não é? Isso é algo interessante, porque em Israel, sexta-noite já é Shmini Atzeret e Simchat Torah. Então as akafot significa também circundar, se costuma circular em torno da mesa da Torá, onde é feita a leitura, segurando a Torá, 7 vezes também na noite de Simchat Torah, etc. Por isso é chamado de Akafot, porque são movimentos circulares circundando a Bimá, o Teivá, a mesa da leitura. Então, em Israel, isso é feito na sexta-noite. E talvez dessa forma, aqueles que costumam fazer meios racídicos, nossas comunidades que fazem essas akafot, já também na noite de Shmini Atzeret, alguns já antecipam também fazendo na sexta-noite, com isso estão se igualando a Israel. Por outro lado, sábado à noite, quando nós na diáspora celebramos a noite de Simchat Torah, em Israel já não é mais festa. Mas há muito tempo, já há muitas décadas, talvez séculos, se tornou tradicional em Israel fazer akafot shniot. Isso é um costume que vem ainda do Arizal, do cabalista Rabbi Yitzhak Luria, que viveu há 500 anos atrás, mas isso se propagou e foi adotado na maioria das comunidades em Israel, mesmo quando para eles já terminou a festa, daí eles não têm restrições quanto a instrumentos musicais, etc., microfone, música, então fazem uma grande festa e isso é na mesma noite que nós, na diáspora, estamos celebrando o Simchat Torah. De qualquer forma, isso cria uma irmandade, isso cria um alinhamento entre a comunidade judaica que se encontra na Terra Santa com toda a comunidade judaica que se encontra ainda nas diásporas. Então, há aqueles que fazem também, como nós falamos, as danças com a Torá, já se antecipam fazendo também na noite de Shmini Atzeret, ou seja, na sexta-feira à noite, e depois se faz a Seudá, a refeição festiva em família, etc., como se faz todo o Shabbat e todo o Yom Tov. No dia seguinte, na manhã de Shmini Atzeret, no sábado de manhã para nós teremos as rezas de Yom Tov. As rezas de Yom Tov, elas começam e seguem até a Amidah como as rezas de Shabbat. É o mesmo texto, como se encontra no Sidur, como a gente reza todo o Shabbat, assim a gente vai rezar também em Yom Tov. Apenas lembrando pequenas nuances, o Salmo de número 27, que a gente incorporou na reza desde Rosh Chodesh Elul, a gente termina de dizê-lo, a gente estava dizendo 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, e a gente para de dizê-lo na sexta-feira à tarde, na reza de Mincha de Hoshana Rabbah. Também o costume de molhar o pão com mel nas refeições, isso vai até o Hoshana Rabbah. Depois, a partir de Shmini Atzeret, nós voltamos ao procedimento normal, que é de mergulhar o pão no sal. Na hora que nós fazemos a brachá de Amotzi, a brachá referente a Halá, ou ao pão, então de mergulhá-lo sobre o sal, o mel já não vai estar na mesa. A não ser que alguém goste, mas já não é obrigatório, nem o tradicional. Então nós fazemos as rezas de Yom Tov, de manhã, e nós vamos ter a recitação do Hallel, já não se faz mais o Lulav Yetrog, porque já terminou a festa de Sukkot, o último dia do Lulav Yetrog, portanto é na sexta-feira, e nós temos depois do Hallel, a leitura da Torá em Shmini Atzeret, e após a leitura da Torá e da Haftará, do trecho dos profetas, no sábado de manhã, nas sinagogas, nós temos a cerimônia de Iskor, essa cerimônia de lembrar e reverenciar a alma dos falecidos, quando nós mencionamos as almas, os nomes dos parentes falecidos, pai, mãe, etc. Isso é feito
no final das festividades judaicas. Então, no final de Sukkot, em Shmini Atzeret, no sábado de manhã, nós teremos a cerimônia de Iskor. Quem não está e não pode estar na sinagoga, pode fazer e deve fazer o Iskor mesmo em casa, sozinho, mencionando o nome da pessoa falecida. E no prosseguimento da reza da manhã do sábado, quando chegar a reza de Musaf, aquela reza adicional que fazemos nas festas, nós vamos ter a chamada inversão térmica. No início da Amidah, quando até agora nós estávamos evocando apenas orvalho, estávamos dizendo Morid Hatal, no início da Amidah, nas primeiras brachot, nós vamos passar a substituir, fazendo menção aos ventos e chuvas. Vamos substituir o Morid Hatal a partir do Musaf de Shmini Atzeret. Uma pessoa que está rezando em casa, então ele deve esperar o momento que na sinagoga já tenham chegado na reza de Musaf, e também quem estiver sozinho rezando, a partir dessa reza até o primeiro dia de Pesach, praticamente nos próximos 6 meses, nós vamos passar a dizer Mashiv Haruach, o Morid HaGeshem, que Deus faz soprar os ventos, que já é época, e faz baixar e trazer a chuva, porque começa já no hemisfério norte, parte de forma geral, e particularmente na terra de Israel, que já é um período de chuvas. Então nós começamos já a mencionar chuvas, evocando as chuvas, que elas tragam uma bênção para toda a safra, etc. Há aqueles que costumam no sábado à tarde, aqui como nós falamos que a gente ainda tem o costume de sentar na Sukkah em Shmini Atzeret, então no sábado à tarde entrar na Sukkah e comer alguma coisinha como para se despedir da Sukkah. Porque na diáspora, em Israel, eles fariam isso já na sexta tarde, porque no Shabat eles já não sentarão na Sukkah, mas nós que ainda sentamos e comemos na Sukkah no Shabat, então há aqueles que no sábado à tarde ainda entram na Sukkah para provar alguma coisa, comer alguma coisinha, e com isso se despedir da Sukkah até o ano que vem, se Deus quiser. Apenas talvez trazendo alguns aspectos, por mais que aqui a nossa proposta era mais como celebrar na prática, mas rapidamente passando por alguns aspectos de Shmini Atzeret. A palavra Atzeret tem a ver com La'atzor. Atzor, hoje falamos nas esquinas em Israel, quando tem uma mão vermelha, quando não tem farol, Atzor significa pare. Então, é uma parada. Dar uma parada, e se fala que isso se compara com um rei que fez uma grande celebração e tinha inúmeros convidados e dignatários, etc. E depois de uma semana inteira de festa, de celebrações, quando todos estão agradecidos e em fila para se despedir do rei, entre eles passa também um amigo íntimo do rei. E quando o amigo íntimo passa, o rei diz a ele: olhe, é difícil para mim suportar a nossa despedida. Então sabe o que? Fique aqui, pelo menos você, fique mais um dia, e agora vamos comemorar tete a tete, a 4 olhos. Vamos nós dois, juntos, celebrar mais um dia de festas. Assim também o Midrash fala que a festa inteira de Sukkot tem um lado universal. Eram trazidas 70 oferendas no templo, no Beit HaMikdash, em proteção, em associação, ou atraindo bênçãos para os 70 povos e nações que haviam no mundo na época. Então é um lado universal presente na festa de Sukkot, e assim vai durante toda a festa de Sukkot. Quando chega a Shmini Atzeret, há uma oferenda única, padrão, que era trazida, única, e se fala que isso é referente ao povo de Israel. Ou seja, Shmini Atzeret, como falamos, não tem uma mitzvah específica, e também não tem uma temática específica. Então, por que Shmini ele é chamado oitavo? Porque é o 8º dia em relação ao primeiro dia de Sukkot. Por isso é chamado de oitavo, mesmo sendo uma festa per si. Mas Atzeret, o que é essa parada? Deus nos fala, sabe o que? Parem um pouco, não vão embora ainda. É difícil suportar essa despedida, então permaneçam mais um dia. Israel é mais um dia, para nós na diáspora são mais 48 horas. Não é? E também a palavra Atzeret significa
captar algo, acumular, catalisar, que é o momento quando nós catalisamos tudo aquilo que nós produzimos e realizamos, em termos espirituais, todas as bênçãos que atraímos no decorrer desse período intenso de mais de 3 semanas seguidas de festividades, Rosh Hashanah, os 10 dias de Teshuvah, Yom Kippur, os dias de Sukkot, a semana de Sukkot, etc. Nesse momento nós captamos e absorvemos, interiorizamos, internalizamos tudo aquilo que foi produzido, que foi atraído e obtido nesse período. Por isso se fala nessa festa sobre Shmini Atzeret, Atzeret Tieh Lachem. Essa festa será para vocês. Esse é o momento de incorporar tudo aquilo que nós obtivemos. E de fato se fala que nesse dia de Shmini Atzeret se atraem todas as bênçãos para o ano o ano inteiro, tudo aquilo que a gente necessita para o ano todo, tudo isso vem acumulado em Shmini Atzeret, quando nós vamos reter isso dentro de nós. Para nós é interessante destacar que esse verbo cessar e parar, Atzeret, na Torá, ele consta também em relação a epidemias. Ve'amagefá ne'etzara. Esse mesmo verbo, a epidemia cessou. E nos dias de hoje, mais do que nunca, nós evocamos e suplicamos e pedimos que se concretize, que essa parada seja também um cessar de todo o encerramento, de todo esse período delicado que nós estamos vivendo, e, enfim, que a gente possa celebrar daqui para frente tudo só com saúde e alegria, sem restrições. É bom salientar o que os nossos livros dizem também, que a palavra Shmini, além de oitavo, vem de shamen, shuman, obeso, gordo. Em hebraico é shamen, robusto. Mas isso faz uma alusão também em que nesse dia, em Shmini Atzeret, se atraem tantas bênçãos que é algo mais, né? Algo que supera os padrões. Não é só o necessário, mas é fartura, abundância, a ponto não é da obesidade, shuman, a gordura nata, a essência. Isso está presente nesse dia, e também 8 representa o oitavo, aquilo que transcende os 7 dias que significam o ciclo do templo, o ciclo do tempo, ou seja, o que é o padrão no mundo, na existência. Oitavo é aquilo que transcende, que está acima, não é? Então, tudo isso está ligado com a data de Shmini Atzeret. Nesse dia, como falamos, é um momento de interiorizar, e é importante salientar, os livros nossos dizem que esses 2 dias de Shmini Atzeret e Simchat Torah, eles equivalem em termos espirituais aos 2 dias de Rosh Hashanah, dias do julgamento, dias quando a gente também, cabeça do ano, atrai a mente sã, corpo são, atrai também tudo que é necessário para o ano inteiro. Então se diz que esses 2 dias de Shmini Atzeret e Simchat Torah têm o mesmo alcance, têm o mesmo poder, têm o mesmo efeito espiritual, podemos produzir os mesmos efeitos que nos 2 dias de Rosh Hashanah, só que de maneiras diferentes. Em Rosh Hashanah nós fazemos isso através de Teshuvah, de súplicas, de choro, etc. Enquanto que em Shmini Atzeret nós produzimos, atraímos essas bênçãos através de alegria, de cânticos, de dança, de celebração, etc. Não é? Enquanto que em Rosh Hashanah nós falamos versículos do Teilim, dos Salmos, em Shmini Atzeret e Simchat Torah nós temos os versículos recitados, Atahoret Aladad, antes da abertura da Arca Sagrada para a retirada da Torá, para as 7 voltas e danças intensas que costumamos dar com ela. Por isso se diz que esses dias têm uma importância imensa. Se fala que cada momento, cada hora desse dia deve ser bem aproveitada e preenchida com uma alegria genuína, com celebração, com alegria da Torá, pela Torá, e aquilo que pode se obter em bênçãos nesses dias, nessas 48 horas, conforme dito pelos nossos mestres sagrados, é algo indescritível, algo maravilhoso. Por isso eles falavam, recomendavam que se aproveitasse, não se desperdiçasse esse tempo, se procurasse preenchê-lo com alegria, com celebração, com a alegria da Torá, que com isso se atrai todas as bênçãos. Nós obtemos nessa data, em Shmini Atzeret e Simchat Torah, todo o fluxo divino de forma positiva que venha para nós.
essa questão de 7 voltas, e 7 voltas com a Torá, isso está relacionado cabalisticamente, se fala com 7 poderes emocionais nossos, da nossa alma, se diz que nós queremos envolver o nosso coração por completo, todo o nosso plano sentimental, emocional, em todas as suas dimensões, e por isso são dadas essas 7 voltas. De qualquer forma, terminado o Shmini Atzeret no sábado à tarde, sábado à noite, aqui na diáspora, nós vamos celebrar e comemorar o Simchat Torah, a alegria da Torá. Na reza e na liturgia, nós continuamos chamando a data de Shmini Atzeret, quando rezamos a Midah, Biom Shmini Atzeret HaChag Hazeh. As mulheres vão esperar até depois das 6:45, depois que já saíram 3 estrelas, depois que já anoiteceu, para acender as velas de Yom Tov, agora no sábado à noite. Shabbat já terminou, então tem que se acender velas de Yom Tov, agora somente Yom Tov, e essas velas são acesas quando vem depois do Shabbat, de uma chama piloto já acesa de antemão. Ou seja, nós com o fósforo transportamos a chama até a vela de Yom Tov que vai ser acesa. Agora a brachá ser recitada será pelas mulheres, pelas moças, pelas meninas, lehadlik ner Shel Yom Tov, seguido mais uma vez também da brachá de She'echianu. Depois deixamos a chama do fósforo se apagar sozinha no prato, numa bandeja, enfim. Assim é feito o acendimento das velas depois que já terminou o Shabbat, ou seja, depois de 6:45 da noite. E então nós temos a reza de Yom Tov nas sinagogas, a reza de Arvit, que é como todo Yom Tov, as bênçãos do Shema, o Shema, a bênção posterior, a Midah de Yom Tov, página 301. A única Midah diferente do Yom Tov é de Musaf, que está na 311, naquele Sidur que a gente toma com referência, com tradução e transliteração. Mas, de qualquer maneira, dizemos a Midah de Yom Tov, fazendo alusão a Shmini Atzeret, né? E para nós isso já é Simchat Torah. A maioria das comunidades se faz um Kiddush depois da Amidah, antes do término e encerramento da reza, como preparativo para a realização oficial das akafot de Simchat Torah, das danças com a Torá, das sete voltas que se faz, e essas voltas em algumas sinagogas, em algumas, às vezes cada volta pode levar meia hora, não é? Ou mais, enfim, com danças intensas, enfim. Esse ano, lamentavelmente, nós estamos um pouco restritos, um pouco limitados, mesmo essa questão do Kiddush, em sinagogas, e alimento, etc. Vamos estar com máscaras, e isso às vezes dificulta um pouco cantar e dançar, mas apesar de todas as limitações, isso não vai impedir a nossa alegria interior, o nosso orgulho pela Torá, a nossa satisfação pela Torá, nosso reconhecimento quanto a Torá é importante para nós, a Torá, nós somos os portadores, o povo do livro, não é? Como dizia Rabino Jonathan Sachs, ex-rabino-chefe da Grã-Bretanha, ele dizia, você conhece um outro povo que dança com um livro? Existem vários rituais de danças, vários tipos de danças, mas um povo que dança com um livro, nós dançamos com um livro. O livro é a Torá, porque nós sabemos o quanto a Torá é importante para nós, para toda a humanidade, o quanto a Torá é luz que guia as nossas vidas, que ilumina as nossas vidas com significado, com conteúdo. A Torá é a fonte de vida, a Torá é divindade, a Torá é o nosso elo de ligação com Deus. Então, depois do Kiddush, na noite de Simchat Torah, daí nós fazemos as tradicionais 7 voltas com a Torá, em torno da mesa de leitura, Torá fechada, então as 7 voltas são recitadas umas rezas específicas, mais curtas, etc., em cada uma das voltas, e aí simplesmente não tem tanta regra, aí é cantar e dançar e se alegrar com a Torá. Esse ano, talvez, para evitar muito contato, algumas sinagogas retiram todos os Sefer Torás da Arca Sagrada, algumas sinagogas têm vários. Esse ano talvez vai se tomar alguns cuidados de não passar de mão em mão, talvez pessoas estarão com luvas, além de máscaras, e tomar cuidado, evitar o beijo no manto da Torá, aquilo que é manuseado
por muitas pessoas, higiene das mãos, álcool gel, etc., distanciamento entre as pessoas, vai ser diferente. Em geral, nós dançamos de mãos dadas, ou mão a mão no ombro, etc. Então, aqui nós vamos, vai ser um pouco distinto, um pouco diferente, mas como nós falamos, isso tudo não precisa impedir ou diminuir, Deus nos livre, a alegria nossa. Uma alegria profunda, uma alegria interna, uma alegria genuína, uma alegria que extravasa nossa alegria com a Torá, pela Torá, etc. Antes da retirada do Sefer Torá, se costuma dizer versículos, Atahoret Aladat, conforme se encontra no Sidur. Isso nós fazemos antes de cada vez que realizamos as Akafot. Nas comunidades racídicas, como já dissemos, já se fez uma rodada de Akafot na sexta noite, noite de Shmini Atzeret. Agora, isso é universal, todas as comunidades fazem na noite de Simchat Torá, e nós vamos voltar a repetir essas Akafot, danças com a Torá, na manhã seguinte, antes da leitura da Torá, aquela leitura especial que nós temos de Simchat Torá, que já vamos observar como ela é feita. Então, cada sinagoga tem as suas danças no seu ritmo. Como falamos, esse ano, lamentavelmente, estamos um pouco limitados. Em Israel, muitas sinagogas fechadas, mas vão celebrar nas ruas, talvez em grupos menores. Graças a Deus, eu tive o privilégio vários anos de estar presente na sinagoga do Rebbe e presenciar, ver as Akafot, as danças na Torá, quando tradicionalmente o próprio Rebbe encabeçava a primeira e a última, a primeira e sétima das Akafot. E para você ter uma ideia, as Akafot, com a presença do Rebbe, iam até 3 horas da manhã. E depois, Hassidim continuavam dançando até o raiar do sol, até o início da reza da manhã. Enfim, um momento especial, único de celebração, de alegria, de júbilo. E essa alegria, como nós falamos, atrai, desencadeia bênçãos enormes para o ano todo, em tudo aquilo que nós necessitamos. Na manhã seguinte de Simchat Torá, esse ano, no domingo de manhã, nós fazemos a reza como todo Yom Tov, ou seja, a reza de Yom Tov no início, ela é semelhante, quase que idêntica à reza de Shabbat, até chegar na Amidah. Quando chegamos na Amidah, fazemos a Amidah de Shalosh Regalim, referente às festas, aos feriados religiosos, mencionando Shmini Atzeret, em Simchat Torá Shmini Atzeret, biblicamente falando. Depois da Amidah temos a recitação completa do Hallel. Depois do Hallel, muitos intercalam, fazem a bênção sacerdotal. Em geral, a bênção sacerdotal é dita na reza de Musaf, na repetição em voz alta. Isso é nas sinagogas. Aqui no caso, ela é dita em Simchat Torá, em Shacharit. Muitas comunidades fazem um intervalo com um Kiddush entre a reza de Musaf e o início da leitura da Torá, mas antes da leitura da Torá nós fazemos mais uma rodada de danças com a Torá, celebrando Simchat Torá. E um dos motivos da celebração é que nesse dia nós encerramos mais um ciclo de leitura. E para não haver nenhuma promotoria, etc., terminamos, porque no judaísmo nada termina, e as próprias danças com a Torá são circulares, em círculo, que não tem começo nem fim. Nós podemos terminar um ciclo, mas daí imediatamente nós, quando você chega ao fim do círculo, você já está no início da próxima volta. Nós imediatamente já começamos um novo ciclo de leitura desde o Bereshit, retirando mais um Sefer Torá, onde nós vamos ler o início, trecho do Gênesis, da criação. Nesse dia, todo mundo que pode também é chamado na Torá, procura receber uma aliá. Em geral, nós fazemos isso de forma coletiva, chamando várias pessoas de uma vez só, porque senão levaria muito tempo, né, repetindo a leitura para várias pessoas. Mas, de qualquer forma, tudo isso é num ambiente muito festivo nas sinagogas, e quem não puder ir para a sinagoga vai fazer as rezas, as orações de Yom Tov, em casa também, né? E basicamente isso. Depois à tarde nós temos também a reza de Minchá, de Yom Tov, de Simchat Torá, e tudo isso intercalado pelas refeições festivas que fazemos em família, comemorando e celebrando a festa de uma forma alegre, feliz, etc. E esse ano, como nós falamos, talvez a gente tenha limitações, ou talvez muita gente não possa ir para a sinagoga, mas não deixem de se alegrar em Simchat Torá.
O pai do nosso Rebbe, no final da sua vida, foi exilado para o Cazaquistão, porque ele era um dos rabinos mais influentes na Rússia, na então União Soviética, e isso era na época do surgimento do comunismo, e ele foi uma das pessoas chaves, e por isso também um dos rabinos mais perseguidos, até que ele foi julgado pelos comunistas, né, pela infração de fomentar religião, etc. Enfim, ele foi banido, exilado e acabou morrendo no exílio. Mas se conta, quando ele estava no exílio, ele estava em situações graves, quando ele não tinha um Sefer Torah e etc., e quando chegavam essas datas, se diz que ele pegava um livro de Torá. Na ausência do Sefer Torah, segurava um livro de Torá, e dançava com o livro. Às vezes ele simplesmente colocava uma cadeira, não é, na sua sala, e sobre ela também aquilo, quer dizer, no lugar da mesa de leitura da Torá, sobre ela um livro também apoiado, não é, e dançava em volta do livro. Então, o que eu quero dizer a vocês que, mesmo com as limitações, é claro que quando nós estamos na sinagoga e todos reunidos e todo o público junto, homens, mulheres, crianças, idosos, a festa flui muito mais fácil, natural, a alegria é contagiante. E em contraste a isso, nesse ano, dadas as circunstâncias, e mais ainda para quem nem a sinagoga pode chegar, tem que se preservar. Então, a situação às vezes pode parecer um pouco melancólica, mas não nos deixemos abater por tudo isso, que a alegria é algo que nós temos dentro de si. Alegria é algo interior, algo que nós temos que buscar dentro de nós mesmos. Vamos saber aproveitar essa data, que é uma data alegre e feliz, a data de Simchat Torah, Shmini Atzeret de Simchat Torah, datas especiais, onde celebramos judaísmo com alegria, mostramos a nossa felicidade, tudo aquilo que nós estamos fazendo, em termos de Torah e Mitzvot, nossa satisfação de estarmos ligados ao bom Deus, e assim ser merecedores das suas bênçãos. Então que essa data chegue para todos nós com saúde e com alegria. E de um modo ou de outro, com limitações, sem limitações, vamos manter a alegria, vamos estar alegres, vamos comemorar em família, junto com os nossos familiares, não vamos deixar essa data passar desapercebida, vamos cantar juntos com os familiares, e se for o caso, quem não puder dançar na sinagoga, dance com seus familiares em casa, celebrando a data de Simchat Torah, no sábado à noite, com muita alegria. Então, amanhã de manhã, se Deus quiser, às 10 horas, nós devemos concluir o nosso ciclo de estudos sobre a mística de Shmini Atzeret e de Simchat Torah. Aqueles interessados estão convidados a participar. E, desde já, eu desejo a vocês um Chag Sameach, uma ótima festividade de Sukkot nesses últimos dias de Sukkot, e um Chag Sameach de Shmini Atzeret de Simchat Torah, que esse fecho final desse período tão intenso, né, coroe de alegria, felicidade, satisfação, toda essa vivência especial que tivemos nessas últimas semanas, atraindo e desencadeando todas as bênçãos que nós almejamos, tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que desejamos, muita saúde, cura, longevidade, proteção, alegrias, boas notícias, sucesso, prosperidade, nachas, orgulho, satisfação dos nossos filhos, dos nossos familiares, paz conjugal, paz familiar, paz consigo mesmo, paz de espírito, paz para toda a humanidade, que essa alegria de Shmini Atzeret e Simchat Torah traga para nós, para todos nós, todas essas bênçãos. Um Chag Sameach a todos vocês, obrigado.